Opa, fala pessoal! Esse vídeo aqui é muito importante hoje porque existem muitos desentendimentos sobre o mercado de criptomoedas, sobre Bitcoin, sobre a blockchain, e esse tipo de coisa eu sei que afasta muito você e várias pessoas de aproveitarem essa grande oportunidade de investimentos e também essa grande revolução tecnológica, que é grande demais para ser ignorada. Esse mercado ele está em franco crescimento e eu não quero que o medo te congele e você fique de fora dessa. Obviamente você precisa entender tudo o que está acontecendo e por isso eu aqui nesse meu trabalho de educação financeira, nesse meu trabalho didático aqui com você, eu quero trazer esses pontos principais sobre a segurança desse mercado. Então, como você pode investir com segurança nesse mercado novo de criptomoedas, bitcoins? Eu vou colocar aqui, eu vou elencar os principais pontos que você precisa entender, então fica aqui comigo até o final. Então, o primeiro ponto aqui que eu trago para essa nossa conversa, que é essa ideia da segurança e as investigações que têm acontecido. Não sei se você tem acompanhado notícias, né, do mercado de criptomoedas, mas principalmente lá nos Estados Unidos, os órgãos reguladores estão pegando firme ali com as corretoras, com todo esse mercado de cripto, que na minha opinião isso mostra uma maturidade do mercado muito boa, né? O mercado de criptomoedas tem crescido e obviamente é necessário ter algum acompanhamento, ter algum tipo de regulação, até porque em breve deve ser aprovado os ETFs de criptomoedas, já falei isso aqui em outros vídeos para vocês, que é uma baita de uma oportunidade, né? O mercado já está crescendo muito, tem uma valorização muito grande dos ativos como Bitcoin, por exemplo, muito por causa desse movimento, né? Essa institucionalização. O mercado financeiro tradicional se juntando ao mercado de criptomoedas, então isso é um movimento muito natural e, obviamente, estão acontecendo essas investigações, essa maturidade de mercado, né? Então a gente vai ver isso ficando mais até profissionalizado. E aí, nos últimos dias, surgiu uma notícia, por exemplo, desse anúncio da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, né, a exchange, né, no mercado de criptomoedas a gente não fala corretora, a gente fala exchange, mas é a mesma coisa, é quem faz a intermediação entre os nossos investimentos, né, e esses tipos de criptomoedas, essas oportunidades, né, faz essa intermediação. Enfim, houve esse anúncio que a Binance fez um acordo com os reguladores dos Estados Unidos, então ela vai pagar uma multa lá e vai continuar operando normalmente daqui para frente. E ela mesma, a Binance, soltou essa nota, esse comunicado, dizendo que antigamente ela não possuía os controles de conformidade tão bons quanto acontecem hoje, né? Ela diz aqui que é um mercado que está crescendo muito, né? A própria exchange, a própria Binance cresceu muito e ela está muito com foco no longo prazo. Aqui ela está falando que esses ajustes que ela tem feito aqui são alicerces para os próximos 50 anos, né? Então, obviamente, o que a gente fala de conformidade, né? É seguir esse compliance, essas regras, e isso é interessante para todos, isso é interessante para as exchanges também, importante para nós como investidores, importante para os reguladores, tudo isso está ficando mais claro, mais transparente e está acontecendo esse movimento. E, inclusive, essa conversa sobre conformidade ainda é muito interessante para o mercado como um todo, porque também inibe aquele tipo de lavagem de dinheiro ou algum tipo de crime que utilize as criptomoedas. Inclusive, até peguei essa matéria para compartilhar aqui com vocês, que apenas 0,15% das transações com criptomoedas são ilegais. Então, sim, a gente sabe que no passado, por serem descentralizadas e etc., aconteciam alguns crimes, atos ilícitos e etc., mas isso vem diminuindo muito. Por exemplo, de 2020 para 2023, esse número que eu te mostrei agora, de atividades ali ilícitas, diminuiu muito. Em 2020 era 0,6% das transações, agora é só 0,15%. Então a gente não pode achar que esse mercado ele é completamente ilegal, né? Ele, pelo contrário, ele está seguindo uma linha de fortalecimento da segurança, da transparência e da conformidade. E aí tem um ponto muito importante que já está acontecendo que eu acho que é fundamental para garantir essa segurança da indústria. Vou até compartilhar aqui com você, na sequência, essa nota que a própria Binance lançou, que é esse ponto da conformidade, que é isso daqui, ó. Já está sendo feita e eu acho que isso daqui é uma solução muito efetiva para esse caso de
coisas ilícitas que seriam feitas. É isso daqui, ó, que no termo em inglês se chama KYC, que é Know Your Consumer, ou seja, conheça o seu cliente. Ou seja, as exchanges, elas precisam que os usuários ali mandem todos os seus documentos, façam tudo certinho, porque aí fica regulamentado, né? Então, eu acho que esse daqui é um ponto importante, né? Uma dica de segurança para você que está acompanhando esse vídeo. Escolha uma corretora que incentive isso, né? Porque você vai mandar o seu documento, manda seu CPF, etc. Você faz a vinculação com o seu banco, fica algo oficial. É uma dica que eu dou. Utilize uma corretora, por exemplo, a Binance, que é a que eu uso, que incentiva isso. Você vê, você já abriu conta lá, assim como eu, então logo de cara eles já pedem para você mandar os seus documentos, para colocar o seu e-mail, então fica um relacionamento mais profissional, né? Fica um relacionamento mais seguro para todas as partes, tanto para você usuário, quanto para a exchange, quanto para toda a indústria de criptomoedas. Fica essa dica aí então. E agora, galera, um outro ponto muito importante, que é a regulação, que também é um movimento que já está acontecendo, como eu falei, lá nos Estados Unidos está vindo forte isso, mas é necessário que tenha algum tipo de regulação que seja uniforme, digamos assim, em todos os países. No Brasil, na Europa, na Ásia, etc. Até compartilho aqui com vocês essa outra notícia justamente falando sobre isso, né? Essa regulamentação globalmente precisa ser feita, tá? E já está acontecendo. Veja, os ministros de finanças, governadores de bancos centrais do G20, ou seja, as 20 nações mais ricas do mundo, já estão conversando justamente para ter uma base comum, né, desse tipo de regulação. Então, a Binance, por exemplo, que é a maior exchange do mundo, aí em cada país ela precisa entender as regulamentações daquele país, ela já está, se eu não me engano, tem 18 licenças, né, oficiais, né, então é muito necessário que esse tipo de regulação continue acontecendo e também já está acontecendo. E agora, mais um ponto importantíssimo que você vai se acostumar muito a ouvir, que é a prova de reserva, né, em inglês é Proof of Reserve. Esse mercado tem muita, como ele é mundial, né? Ele é global, muitos termos em inglês, mas você vai se acostumar com esse nome, né? Mas basicamente é prova de reserva. O que é isso? É uma transparência, é um controle que as exchanges têm para cuidar bem do seu dinheiro como investidor, né? Para você ter certeza que o dinheiro que você aplicou lá, no dia que você for resgatar, ele está lá também. Né? Tem uma outra sigla que a gente costuma falar muito também, que são fundos que ficam um para um. Ou seja, a exchange, ela prova, por isso é uma prova de reserva, que ela tem esse dinheiro guardado ali de todos os usuários para quando eles quiserem fazer o seu saque. Né? Isso é muito importante. É importante que você escolha a exchange que tenha essas provas de reserva, porque aí você fica tranquilo, né? Ela não pode pegar esse dinheiro e colocar numa dívida, né? Então ela precisa ter essa garantia e basicamente é transparência, precisa ter essa credibilidade. E um outro ponto, um outro fundo também que as corretoras podem fazer, inclusive a Binance ela tem um fundo que se chama SAFU, que é o termo em inglês para Security Asset Funds of User. Basicamente é isso, é proteger os usuários em situações extremas, em estresse do mercado. Esse fundo aqui, por exemplo, ó, já foi colocado mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas para garantir qualquer crise que aconteça, que tenha um excesso de saques, né? Tá garantido aqui. E isso é muito importante. Transparência no mercado é fundamental. Porque é interessante para todo mundo, né? Para as corretoras é interessante também, porque elas têm uma visão de ganhar dinheiro por muitos anos, né? Uma visão de crescer a empresa. E nós, usuários, também queremos crescer o nosso patrimônio, crescer como investidores, e a indústria ela veio para ficar, né? Inclusive nessa matéria que eu coloquei aqui na tela, os reguladores americanos, né, que teve esse acordo da Binance com os reguladores lá, os próprios reguladores, né, americanos, né, então a justiça lá comprovou que em nenhum momento a Binance colocou a mão no dinheiro dos usuários, né? Houve aquela multa por causa daqueles fatos de conformidade no passado, enfim. Mas isso é um ponto muito positivo, porque foi comprovado mais uma vez em situações extremas que o dinheiro do usuário está protegido lá. Enfim, é um mercado muito grande, é um mercado em franco crescimento. Às vezes eu brinco que às vezes eles têm que trocar a roda
com o carro andando, né? Então, obviamente, a gente tem que ficar atento com tudo que acontece, mas é muito grande o potencial de retorno financeiro do investimento é muito bom, não tem como ficar de fora, e essa ideia do futuro do dinheiro, da blockchain, desse dinheiro digital, também veio para ficar. Então é algo que a gente precisa acompanhar sim, né? Você pode se inscrever aqui no canal Lucro FC, que eu vou produzir mais conteúdo sobre isso, mas é algo muito grande para ser ignorado. Então perca o seu medo também, comece a investir pelo menos uma parte do seu dinheiro para você aí sim entender melhor e, obviamente, dúvidas que você tiver, pode contar comigo nessa jornada, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.